pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente planta uma mudinha. Se é a sua primeira experiência, fica tranquilo que você vai aprender o passo a passo. Aqui a gente primeiro vai começar limpando essa área. Tá com bastante matinho no chão. Esse mato eu vou jogar para minhas galinhas, mas se você não tiver galinha, você pode colocar na composteira ou bater a terra, deixar a raiz para cima que o sol vai secar e usar como cobertura vegetal da própria mudinha. A terra já tá limpa, a gente vai abrir o nosso berço, a nossa cova, um pouquinho maior do tamanho do torrão da muda, para deixar espaço sobrando para as raízes terem força para crescer. Se a terra estiver boa e fofinha igual aqui em casa, você vai dar conta de fazer. Se for sua primeira vez, tenha paciência, não desiste, que usar a boca de lobo não tem muito segredo. Agora, se a terra estiver muito dura e compactada, pede ajuda para alguém mais forte e experiente. Essa fase aqui, a gente dá aquela afofada no fundo, cavuca e solta, para aqui dentro a terra ficar soltinha. Uma informação importante, que aqui eu já tinha adubado a terra uns 30 dias antes desse plantio, com a cama de frango ali do galinheiro. E tem também alguns adubos que é interessante você usar 30 dias antes do plantio ou 15 dias. 15 dias, por exemplo, é a torta de mamona, farinha de ovo. Essa mudinha aqui de araçá tá num vaso convencional, não tá no saquinho de muda normal, porque minha tia tava plantando as suculentas dela normal e os passarinhos fizeram titica, soltaram semente de araçá e nasceu essa mudinha de araçá. Talvez eu vou ter que quebrar o vaso se não soltar o torrão, porque eu preciso colocar isso aqui tudo aqui. O primeiro teste que a gente faz para saber se o tamanho do buraco tá certo é colocar a muda dentro do buraco. Aqui a gente pode ver que o vaso entrou e se eu fosse voltar a terra toda, eu estaria cobrindo o caule e isso ia apodrecer a minha planta. Então eu vou retirar e voltar um pouquinho de terra para dar a altura ideal. Agora bora tentar tirar isso aqui. Se eu não conseguir, eu vou ter que quebrar o vaso, que ele na verdade já tá até quebrando com a força da raiz. Não vai soltar não, então vou arrancar o fundo do vaso. Esse fundinho é sempre bom a gente retirar, que aqui as raízes estão enoveladas, ou seja, enroladas. E se a gente deixa assim, a planta demora mais tempo para crescer, porque a raiz vai continuar se enrolando. Assim, ela vai ter que dar uma esfichada pro chão. Agora eu vou acabar de quebrar a lateral e colocar o torrão aqui. Ó, canivete bem amolado, você dá conta de fazer. Agora a gente vai ser rapidinho pro torrão não soltar. Foi! Agora aqui eu vou arrancar esses matinhos e vou deixar só a suculenta, que já tava aqui, bem bonitinho, nascendo mais mudinha de araçá, ó. Agora eu vou voltando com a terra pros cantos e empurrando com a ponta do dedo. Ponta do dedo pra tirar o ar ali de dentro da terra. Ponta do dedo pra ir tirando o bolsão de ar. A gente não vai enterrar essa parte para ela não morrer e ela tem que estar reta. Não podia estar tombada não, então tem que colocar a mudinha reta e vai dando aquela apertada. Mudinha já plantada, a gente consegue perceber uma coisa. Ela tá dando uma deitada pro lado, então eu vou colocar aqui um pauzinho ou um bambu para ajudar ela a ficar firme e amarrar com barbante. Mas antes eu vou preparar aqui a cobertura de solo para garantir que esse solo continue fértil, úmido, para dar a condição ideal para a mudinha. Esse primeiro momento que a gente acabou de tirar a mudinha do vaso, que era o ambiente que ela estava feliz, ou comprou ali do viveiro, onde está tudo ideal, e coloca na terra, ela dá uma estressada. Então, para a gente diminuir esse estresse, uma das alternativas é cobertura de solo. Eu vou usar aqui o pseudo caule ou o tronco da bananeira e as folhas da bananeira. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Esse pé de banana aqui, ele sofreu com fogo na época do incêndio e eu vou aproveitar ele e tirar ele daqui porque ele não vai dar
um cacho bom pra mim de banana. Facãozinho amolado. Cuidado porque isso aqui mancha a roupa e não sai mais não, tá? A calça pode manchar, a blusa não, a blusa é nova, eu coloquei pra gravar o vídeo. Coloca o pincel do caule ao contrário, ele tava assim no pé, você vira ele e bate e vai. Pode dar uma forcinha com o pé. Isso daqui tá rico em água e nutrientes. Você vai colocar ao redor da nossa mudinha. Vai manter a umidade e esse solo fértil. E o que a gente vai fazer com as folhas? E depois que você acaba de plantar essa mudinha, é muito importante você vir irrigando ela. Lembrando que em média uma mudinha dessa vai precisar aí de no mínimo um balde de 10 litros na hora de molhar. Antes de molhar também, confere se o solo já não está encharcado. E melhore a capacidade do solo. Por exemplo, ao redor dessa mudinha, com uma distância de 30 centímetros dela, eu poderia estar plantando feijão de porco ou feijão andu. Simplesmente para estar fixando o nitrogênio no solo, melhorando a fertilidade, a estrutura, porque as raízes deles são fortes. E depois de um determinado tamanho, você vem cortando e deixa como cobertura de solo. Você pode estar fazendo isso para melhorar o seu solo e dar mais chance da sua mudinha crescer com saúde.